Peguei minha carta de graduação e no dia seguinte fui pegar o meu permit de trabalho. Já saí com ele na mão. Assiste o vídeo que você vai entender passo a passo de como é que foi o processo. E aí, canaleiros, tudo bem com vocês? Então, se você é novo aqui no canal, nós compartilhamos a nossa experiência aqui no Canadá, baseado no que nós estamos vivendo. Então, nós não somos consultores nem nada, mas gostamos de ajudar aí vocês que estão procurando vir para o Canadá ou que já estão no Canadá, são brasileiros e estão envolvidos com o Canadá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de flagpole, que foi basicamente o processo que eu fiz para retirar os nossos permits diretamente lá na fronteira. Nós fomos na fronteira de White Rock, ali entre o Canadá e os Estados Unidos. A gente vai falar um pouco mais sobre como é que é esse processo, como que a gente fez para tirar o nosso permit na hora. A gente não aplicou online, nem tocou no online, não precisou fazer nada disso, não precisou esperar para que o permit chegasse, foi tudo realmente na hora. Peguei a graduation letter num dia, que é a carta de graduação, no dia seguinte eu peguei o meu permit de trabalho, a extensão de 3 anos de trabalho. Eu vim como estudante, fazendo um curso de 2 anos, chamado Associate of Arts, numa universidade privada, chamada UCW. Quando eu vim, a universidade era uma das possíveis da gente aplicar para um visto, uma extensão de permit de trabalho de 3 anos após o término dos estudos. Por eu ter estudado 2 anos, o oficial de imigração pode me dar até 3 anos de extensão, que vai de cada oficial, na hora dele fazer a análise lá de cada processo. Mas há a chance dele dar até 3 anos, né? Que ainda bem que foi o nosso caso, lá a gente foi direto na fronteira e conseguimos a extensão de 3 anos de PGWP, que é o nome, né? Post Graduation Work Permit. Então esse é o visto que agora eu consegui pegar para mim, e a Nayane, por ter ido junto comigo lá na fronteira, conseguiu também a extensão de trabalho dela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a documentação que a gente fez, aonde que foi exatamente essa localização, né, Nay? Então, a gente foi até, na verdade, passamos por White Rock, né, mas na verdade fica em South Surrey, essa fronteira, né? Divisa com os Estados Unidos, com Blaine, em Washington, no estado de Washington, né? Então, o que a gente fez? A gente atravessou a pé, na verdade, a gente estacionou ali antes da imigração, né? Muito antes, num estacionamento que tem ali num parque, e a gente foi a pé. Então, a gente cruzou a fronteira a pé, né? Passamos pela imigração e voltamos, a gente retornou para o Canadá. Ou seja, isso é que é chamado de flagpole. A gente foi e voltou. A gente não chegou a entrar no país, né? Não chegou a entrar nos Estados Unidos. Só fez esse processo, né? Eles deram um papelzinho pra gente, né? E aí o oficial perguntou, né? Por que a gente estava ali? E a gente falou que a gente queria renovar os nossos permits. Então o processo é bem simples, né? O Gui teve que pagar uma taxinha. Eu recém tinha renovado o meu ESTA, né? Que eu tenho um ESTA para entrar nos Estados Unidos. Então não precisei pagar a taxa, mas o Gui teve que pagar essa taxa de, quanto que foi? 5 dólares. Mais ou menos, 5 dólares americanos, né? Uhum. E aí, então, retornamos, e aí a gente entrou ali no local, ali onde faz os permits, né? O oficial foi super solícito e muito certeiro, assim, na hora de ver a nossa documentação, e foi super rápido, acho que durou entre 30 e 40 minutos, eu acredito, né? Então foi super rápido, assim, e a gente saiu de lá com os nossos permits. E quando a gente chegou na fronteira ali do Peace Art, que é o nome da fronteira que a gente foi, a gente avisou já a oficial ali que fica na fronteira que a gente estaria fazendo flagpole. A gente falou, nós viemos fazer flagpole. Então, a parte importante para ela já te direcionar, caso você vá também, ela vai te direcionar o que você faz, ela explica exatamente o que a Ana falou. Falou, ó, caminha até a fronteira dos Estados Unidos, vai lá, conversa com o oficial e tudo mais. Nós não somos especialistas, não entendemos muito do assunto, como a gente falou, a gente está baseando a nossa experiência. Nesse caso, tanto eu tenho o passaporte visto estadunidense válido, quanto a Nay tem o ESTA com o passaporte europeu dela.
precisa do passaporte, precisa do visto americano para fazer esse processo? Vídeos que nós vimos na internet, várias pessoas não tinham e conseguiram fazer o processo igual. Você vai lá, eles vão meio que, não vão obviamente deixar você entrar, nem precisa entrar nos Estados Unidos, mas você faz a mesma coisa que a gente fez basicamente e volta para o Canadá. Então, tendo ou não visto, dá para você fazer até onde a gente viu, a não ser que mudou alguma coisa, a gente não sabe. Mas enfim, no nosso caso, ambos temos o visto norte-americano. E é exatamente o que a Nai falou, a gente foi, caminhou, voltou para o Canadá, chegou ali na fronteira do Canadá, apresentou os documentos. Mas Nai, quais documentos que a gente precisou apresentar? Então, o Gui, como era estudante, né, ele trocou o permit dele de study para work, certo? Que é o que ele já falou, né? PGWP. Para o Gui, a graduation letter, de novo, levamos o transcript unofficial e o permit dele atual, né? Que era o de study e o passaporte. Então foram esses 4 documentos apenas, só, né? Agora, no meu caso, como eu tava querendo fazer no mesmo dia, né? O meu tava vencendo também, né? Era vinculado, né, ao do Gui. Então, o que precisou para mim? O Gui precisou pedir na empresa dele a employment letter ou reference letter, né, do trabalho dele, para provar que ele estava trabalhando. Isso também serve uma job offer, então quando você recebeu a oferta de trabalho, né, quando você iniciou a trabalhar nessa empresa também serve essa oferta de trabalho. Então, employment letter ou job offer. E os últimos 3 pay stubs, né, os últimos 3 olerites. E aí também o meu permit atual, que era de work, né, de trabalho, e passaporte, e mostrar a nossa união estável, né? Então a gente apresentou o formulário, aquele que tem no governo, que eu vou deixar aqui oficial. o número. A gente pode deixar o link aqui pro documento oficial na descrição do vídeo. E a gente tava muito preocupado que quando a gente fez o visto para vir para cá, a gente precisou, além desse formulário, apresentar várias coisas que comprovavam que a gente tinha uma união estável, né? Como contas, conta conjunta, vários documentos que provassem que a gente morava junto, né? Contrato de aluguel. Então a gente também foi atrás disso, porque a gente achou que ia precisar. No fim, não precisou. Ele só olhou rapidamente esses documentos todos e, inclusive, o nosso common law, né? O formulário da União. Assim, só viu que... Foi muito rápido. Ele olhou na nossa frente todos os documentos, assim, ficou e já... com só os que precisava. Que foi o permit atual e o passaporte. E foi lá na salinha e já voltou com os nossos permits. Uns 30 minutinhos de espera só pra sair os permits. Então foi rápido, assim, a análise dele foi bem, como eu falei, ele já sabia o que a gente precisava, ele solicitou, gostou que a gente foi entregando no mesmo momento que ele pediu, foi rápido. Isso. Então foi super tranquilo, assim, no nosso caso, né? E vai depender do oficial de imigração, né? A pessoa tem que ter uma certa sorte, né? Dependendo de quem vai te atender. No nosso caso, a gente pegou um cara bem legal e ele gostou, que nem a Ana falou, mas eu acho que isso, independente do oficial, isso é uma coisa que todos vão gostar. Se tu chegar já lá com tudo já certinho que precisa, ela vai te perguntar permit, passaporte, graduation letter, tu vai mostrando tal. O oficial vai gostar muito, é isso que ele quer, é isso que precisa, independente de quem for. Foi o nosso caso, a gente tinha tudo ali, até mais do que não precisava, que a Nai falou ali, caso precisasse. E foi rapidão, já saímos com os permits na mão ali, esperamos 30 minutinhos. Eles aprovam de todo mundo? Não dá pra dizer, a gente não sabe dizer se vai ser aprovado, se você tentar se vai dar ou não. Mas a gente foi com um casal de amigos e eles têm um filho também, fomos todos juntos. Eles conseguiram pegar também a extensão do permit deles, né? Nós temos um outro amigo nosso que foi alguns dias depois, a gente contou a nossa experiência, ele fez exatamente a mesma coisa, era estudante, conseguiu também o dele, né? A extensão dele. Então, assim, até então as pessoas que a gente conhece que tentaram fazer, conseguiram fazer nesse processo. Porém, tem uma coisa muito importante para vocês que também nesse vídeo levar em consideração, tá? Vamos lá, eu fiz 2 anos de estudo numa instituição privada, mas que tem parceria, ou até então tem parceria, e que consegue dar um PGWP, que é esse modelo. Não são todas as instituições que têm essa parceria público-privada,
As instituições públicas de ensino geralmente são as que vão te entregar ou te dar a possibilidade de ter esse permit de 3 anos depois, até 3 anos, dependendo de quanto você estudar, certo? E uma coisa muito importante é que as regras de imigração estão constantemente mudando. Então, nós ainda conseguimos pegar alguns arregos, tivemos uma certa sorte aí, desde quando a gente chegou, que algumas leis foram mudando. Eu vou dar só algum exemplo rápido para vocês entenderem. Quando eu cheguei aqui, quando a gente chegou aqui, eu como estudante só podia trabalhar 20 horas. Isso foi quando eu cheguei. Ela podia trabalhar full time, certo? Ter um permit full time e trabalhar full time, né? Ao longo dos meses mudou a lei e foi permitido que eu trabalhasse full time. Então eu consegui ser estudante e trabalhar full time. Isso é uma regra que está sempre mudando. Pode ser o caso quando você assiste esse vídeo, pode ser que seja diferente, tá? Então, inclusive essa regra agora foi prorrogada, né? Era para ser até o final do ano, foi prorrogada até abril somente, né? Isso. Então depois vamos ver o que vai acontecer, né? E outra mudança que aconteceu foi o seguinte, porque tá tudo sempre mudando recentemente, a gente viu que agora, por exemplo, a comprovação financeira para você vir como estudante aumentou bastante do que precisava quando a gente veio. Isso é uma coisa que também fica aumentando muito. Se você ainda está pensando em vir para o Canadá, tá no Brasil, tem que ficar atento a isso. Outra coisa, a Nai conseguiu pegar um visto de trabalho dela, junto com o meu de estudo, mesmo eu não estando empregado, mesmo ela não estando empregada. A gente já veio para o Canadá nesse formato. Isso é outra coisa que também sofreu algumas alterações. Mesmo fazendo curso numa instituição privada que tinha parceria público-privada, mesmo não sendo um curso de mestrado ou doutorado. Então, isso é algo que vai mudar, né? Já está mudando, já tem novas leis para isso. Então, infelizmente, o cônjuge não é qualquer cônjuge que vai ser aceito aqui com visto de trabalho, né? Então tem que ficar atento nas leis, porque elas mudam a todo momento, né? Mas questão dessa fronteira em específico, voltando um pouquinho ali, no caso dos nossos amigos, eles conseguiram ainda mais o tempo, né? Que eles tinham direito a esse permit. Então eles tinham estudado por 1 ano, eles em tese teriam direito a 1 ano de permit, né, renovado. E eles conseguiram por 3 anos. Então, a gente tem conversado com pessoas que têm ido nessa fronteira. Então, fica aí a dica. A fronteira é Peace Art, em South Surrey. E tem conseguido, então, até mais tempo do que tem direito, né? Então, claro que isso, de novo, depende do oficial, depende de como as leis estão, mas nesse momento, né, o que a gente conseguiu foi no mês passado, a gente conseguiu e outras pessoas conseguiram. Então, quem tá aqui no Canadá, especialmente, se conseguir fazer isso, né, eu acho que é uma boa. Vale tentar, né? Vale lembrar que não vai ter o seu visto negado, né, o seu permit negado lá. O máximo que eles podem dizer é, vai para casa e aplica online. Você não vai ter uma recusa lá. Então, talvez vale tentar se esse é o seu caso, né? Se você quer acelerar. Tem um ponto negativo, que é a gente perder tempo do nosso permit, né? Se a gente tivesse aplicado online, a gente teria um tempo de processamento ali, que iria de 3 a 5 meses, a gente ia ganhar esse tempo no nosso permit lá na frente, Lá na frente, No caso, a gente cortou esse tempo, porque a gente realmente, por alguns motivos pessoais, a gente precisava acelerar isso. Queria isso logo, né? Então a gente foi lá e fez. Isso é muito importante que a Nai falou, que vai depender muito do oficial que vai te atender. Mas assim, a recomendação do próprio governo não é você fazer o processo do flagpole. Então não é a primeira, é você fazer online. Então eles querem saber o porquê que você tá querendo tirar na hora. E quando eu digo eles querem saber, eu tô falando em tese. Não foi a nossa experiência, ele não quis saber nada. O agente que nos atendeu, ele só falou, PGWP? Falei, sim. Documentação? Pá, foi assim. Mas, dependendo do agente que você for pegar, caso você queira fazer, como a gente já estava preparado, também recomendo que vocês estejam para ter uma justificativa por que vocês estão fazendo lá na hora, ao invés de fazer um negócio online, caso eles te questionem.
No nosso caso, a gente já tinha preparado algumas, caso ele perguntasse. A primeira delas é, eu já tenho uma passagem para o Brasil comprada para alguns meses de agora. Então, logo mais eu ia precisar ir para o Brasil. Então, isso era uma das minhas justificativas. Eu já queria ter o meu permit na mão, porque eu estava saindo do Canadá, eu queria voltar já tendo o permit na mão. Isso era uma das justificativas, né? Outros motivos. Se você está procurando um emprego, pode ser que a pessoa que está contratando, a empresa que está contratando, não te contrate porque o teu permit já está para vencer. Então, por exemplo, isso é outra justificativa que você pode utilizar lá na hora. Olha, eu quero pegar o meu permit para aumentar minhas chances de ser contratado. Por exemplo, conseguimos dar 2 exemplos aqui só para vocês, mas o ponto é, estejam preparados para ter um porquê lá na hora de explicar o motivo de vocês estarem fazendo lá, ao invés de fazer online. Então, se você tem esse motivo, se você tem os documentos que a gente falou aqui, é uma coisa que vale a pena tentar, pelo menos a nossa experiência, porque a gente tentou e conseguiu, e foi muito melhor você pegar o permit na hora do que ficar esperando, aguardando lá, para até o negócio chegar na tua mão, né? É um negócio que deu certo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas às vezes você pode tentar. E aí, gostou? Se você gostou do vídeo, por favor, já deixa o like, não esquece de se inscrever. A gente vai sempre compartilhar a experiência que a gente está passando aqui para vocês irem acompanhando. Ainda estamos na luta do PR, então, né, vamos ver, a gente está planejando como que a gente vai fazer isso aí para pegar. Mas, deixa os comentários se você tem alguma outra dúvida, alguma coisa que a gente talvez possa ajudar baseado na nossa experiência. Por favor, comenta aí que a gente fica feliz em poder te ajudar. E se você tem alguém que está morando no Canadá e está precisando de fazer o permit, já envie esse vídeo para essa pessoa também. Se você conhece mais pessoas que gostam de saber sobre o Canadá, então recomenda aí o canal do Canaleiros, que a gente fica feliz em poder ajudar aí as pessoas, tá bom? Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Canaleiros. Tchau. Até o próximo vídeo.